Olá! E o Tribuna Virtual é um programa produzido aqui pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus para garantir aos deputados um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E a palavra agora é da deputada professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lilian. Satisfação estar na tribuna virtual da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Penso que é uma forma de nós estarmos em contato com toda a população, né? E, ao mesmo tempo, expor as nossas ideias, as nossas opiniões, enfim, colocar as posições que entendemos que elas são importantes para a sociedade paulista. Eu quero tocar num assunto, né? Acho uma agenda já vencida, mas importante de expor, né? E tem a ver com as eleições de segunda-feira. Quero dizer com muita tranquilidade, eleição de mesa não é eleição de administração do Estado. Isso, para mim, é uma grande desonestidade por parte de deputados, né, que usam isso para fazer a disputa eleitoral 2022. Isso, para mim, não é coisa de um deputado sério. O deputado sério coloca as questões como são. Eu não tenho nenhum problema de dizer que o meu partido é o segundo mais votado da casa, portanto, tem a segunda bancada, né? E este partido, ele, se nós tivéssemos um princípio de proporcionalidade correto, a gente não precisaria recorrer à votação, você compunha e a proporcionalidade estaria assim estabelecida. Eu pergunto qualquer um aqui, se tivesse 10 deputados, se ia deixar fora da mesa? Não ia. E não é, eu acho que o deputado Paulo Fiorilo concorda com essa tese. Não iria, né? Então, nós não vamos entrar nessa, eu não só apoio nem bolsonarismo, nem isolacionismo, né? Eu acho que a gente tem claramente, né? Eu votei no Cauê Macris, mas eu não fui, né? E isso é importante deixar claro, em nenhum momento condizente, né, com as propostas do executivo. Tem que separar, porque isso despolitiza, né? Isso não politiza, isso despolitiza, isso faz com que a população não entenda o que é uma eleição de uma mesa e que é uma eleição geral de deputados. Acaba não entendendo isso. Então, é importante colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não estou defendendo nem A e nem B, eu estou defendendo a posição do Partido dos Trabalhadores, que está sendo duramente atacado, como se fosse aquele que nunca se preocupasse com funcionário público. Tenho tranquilidade de dizer que, durante a reforma da Previdência, foi a nossa bancada que detectou que os aposentados sofreriam com desaposentação. E aí vem com a bandeira do confisco, como se fosse de um único partido. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Eu chamei, antes de tudo, uma assembleia, mais que uma assembleia, uma plenária de todas as entidades, todas, da minha e de todo o funcionalismo público. Está em curso também o PDL 39, de minha autoria, e tinha o deputado Gianazzi, o PDL 22. Foram para as comissões, né? Foi parar para as comissões, está correndo as comissões. Muitos perguntam, mas o dele está mais avançado? Não, porque o meu está na lista das prioridades. Vamos ser sinceros, temos que colocar carta na mesa. Agora, nós não podemos faltar com a verdade com a população. Isso não. Pode ser que o meu venha a sofrer as mesmas consequências que o PDL 22, mas eu não posso deixar de dizer que está na fila, né, de prioridades, inclusive da nossa bancada, né, Paulinho? Porque nós entendemos que o funcionalismo público, sobretudo a população, né, que
que sofre aí com o confisco dos aposentados, com o confisco feito pelo governo Dória, né? É injusto, né? E nós não concordamos com isso. Eu fui, senão, a autora do substitutivo, para com isso, a única da bancada, né? A nossa bancada, eu fui autora do substitutivo da reforma da Previdência. Vamos parar com isso, sabe? E nós colocamos, e vencido, obviamente, por um voto, sabemos disso, um voto. Então, todo mundo aqui trabalhou em conjunto, todo mundo. Ou nós pensamos a casa como um conjunto, né, de deputados que trabalham, né, ou nós vamos pensar que a casa é de um deputado e um só faz o bem para a população. Não, todos fazem. Porque na medida em que eu posso discordar da deputada Janaína em vários pontos, mas se ela tiver um projeto de lei que é bom para a população, eu não tenho problema de votar. E nem por isso eu abro mão do meu princípio. Desculpe, eu não abro. Né? Eu já tive várias divergências, como tenho divergência com o deputado Roberto Moraes, né? Por isso nós estamos em partidos diferenciados, não estaríamos todos no mesmo partido. Quero dizer também com relação ao fechamento das escolas. Né? Nós temos uma ação, essa ação ela está em pleno vigor. Tá? Eu estou dizendo isso porque tem uma liminar que foi concedida a título de ação popular, né, para os mandatos do Celso e do Carlos Gianazzi. Essa foi derrubada. A ação da POSP, não. A ação da POSP está em plena vigência. Portanto, nós vamos fazer valer o fechamento das salas de aulas. É isso que nós vamos fazer. Então, quer dizer, hoje o Brasil, né, está na casa dos quase 3.000 mortos, né? Eu acho isso muito, muito, muito triste, para não falar uma outra palavra. Mas eu acho que a gente também tem que ter a responsabilidade conjunta, né? Responsabilidade conjunta passa, sobretudo, por nós vermos como a casa pode dar uma resposta no que diz respeito à vacinação imediata da população. Acho que isso é importantíssimo, né? Podemos pegar o exemplo do Reino Unido, que com 26% da população conseguiu, né? Aí, não falo que resolver totalmente, mas já controla, né, a ação do vírus. Portugal, né, com o fechamento das salas de aulas, conseguiu. Falo porque na semana em que nós entrávamos em greve aqui no estado de São Paulo, por conta da pandemia, né, e as escolas abertas, eu fui entrevistada pelo jornal Lusa, né, por uma jornalista do jornal Lusa, e ela me disse que as escolas estavam sendo fechadas exatamente porque havia triplicado os casos em Portugal. Por que no Brasil e no estado de São Paulo vai ser diferente? Não vai, né? A gente está querendo o quê? A vacinação dos profissionais da educação, defendo também para os policiais e todos que estiverem na linha de risco, né? Isso não é um egoísmo, é que se você está no trabalho remoto, né, é uma coisa. Agora, se não estamos no trabalho remoto, com certeza, né, eu acredito que a gente vai para a linha de risco, você vai para frente, e aí a possibilidade de contágio, né, contágio está dada. Então, acredito, sinceramente, que nós temos todas as condições, né, como casa, de dar respostas, né? Eu acho que uma propositura correta, né, é a gente ter aí o lockdown, né? Me parece o governador já chama lockdown por 21 dias, agora precisa ver se é um lockdown com hora marcado ou com lockdown, né? Como tem que ser, é a forma como, por exemplo, Araraquara está conseguindo, né, deter, e é a forma como o Estado de São Paulo pode deter. É ruim, eu acho que a gente tem que pensar, pequeno empresário, no médio, que dá emprego, mas também o governo paulista tem que pensar na forma de fomento também às empresas, né? Penso desta forma. Acredito também, né, que algo muito importante de se pensar
dar oportunidade aí, aproveitar, nós tivemos um ano para isso ocorrer e não aconteceu, mas oferecer, né, os aparelhos digitais para os estudantes, professores, porque não dá para uma parte ter aula, outra não ter, e também fazer ir para a escola, e garantir a merenda, né, na forma de cesta básica. Eu acho esse negócio de forçar ir para a escola para pegar a merenda, eu acho que também acaba aglomerando, acaba, eu acho que mandando a cesta básica, um kit cesta básica, eu acho que dá conta de resolver, né, o problema da alimentação escolar, que é um problema recorrente, sim, reconheço, né? Os estudantes, eles precisam da comida, eles precisam, né, da alimentação. Então, por esta razão, eu acho que nós temos que caminhar juntos, juntas também, para que a Assembleia Legislativa dê respostas, como tem dado, né, aos vários problemas aí da sociedade paulista. No mais, uma boa tarde, muito obrigada. Obrigada, deputada, obrigada pelas palavras. Já já nós transmitiremos ao vivo a posse da nova deputada estadual Patrícia Bezerra. Vai tomar posse hoje, entrando no lugar do deputado Cauê Macris, que se desligou aqui da Assembleia para assumir o cargo no governo do estado de São Paulo. Vamos agora para o próximo deputado, e a palavra agora é com o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, está nos escutando? Boa tarde, Lilian, escuto muito bem, um prazer participar da tribuna virtual pela Rede Alesp, e eu gostaria de tratar aqui da pandemia, em especial no estado de São Paulo, que vem alcançando números inacreditáveis de óbitos. Ontem nós tivemos mais de 670 óbitos e, infelizmente, o governador do estado não consegue ainda avançar em medidas mais duras. Ele disse ontem que podia anunciar hoje, mas hoje não anunciou. Preferiu anunciar outras medidas necessárias, mas não medidas que pudessem, de fato, reverter essa situação. E uma delas, com certeza, como já fez referência aqui a deputada professora Bebel, é a ideia do lockdown. A gente está acompanhando, Araraquara precisou desse instrumento, outras cidades do estado também estão adotando o lockdown. A gente tem acompanhado com tristeza a quantidade de óbitos, o número de casos, mas tem sido uma medida importante e necessária para frear o aumento de casos e diminuir o colapso que o sistema de saúde do estado está muito próximo, muito, mas muito próximo. Nós passamos de 80% da ocupação de leitos. O governador adotou medidas importantes que, na realidade, foi recuar daquilo que ele fez a Assembleia aprovar, né? A base governista teve um baita desgaste para votar o 529 e agora, a conta-gotas, ele vai recuando. Recuou agora para o leite, para a carne, é o governador pêndulo, né? Ele vai e volta, né? Depende da pressão, depende das pesquisas, até porque ele tem muito interesse na disputa eleitoral 2022. E uma das questões que, na minha opinião, é necessária e urgente é o aumento do número de vacinas. Enquanto o Brasil não tiver vacina suficiente para dar conta do plano nacional, nós vamos continuar discutindo lockdown, nós vamos continuar discutindo se tem oxigênio ou não, se tem leitos de UTI ou não, se abre hospital de campanha ou não. Esse é o grande problema. E, infelizmente, o governo federal, que é um negacionista, que, aliás, também agora começa a mudar, né? Então, agora arrumou um ministro que propõe máscara, isolamento, lavar a mão, álcool e gel. O anterior, que era contra, já também está adotando a postura. É um desgoverno total por parte do Bolsonaro, o que deixa o Brasil numa situação de crise permanente, porque a gente tem agora 3 ministros da saúde, o que está entrando, o que era, e o presidente da República, e não temos absolutamente política de saúde para esse país. É preciso ter vacina, e toda vez
nós vamos ter em abril, nós vamos ter em maio, nós vamos ter em junho. E nós não temos. Eu apresentei uma proposta, um projeto de lei de número 108 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imunizantes contra a Covid-19 quando não ofertada de maneira suficiente pelo Plano Nacional de Imunização e havendo demanda do Estado de São Paulo. A ideia é autorizar o Poder Executivo Estadual para poder comprar as vacinas quando a gente não tiver vacina suficiente, que é o que está ocorrendo. Rio de Janeiro já teve paralisação nas vacinas, a gente está vendo filas de pessoas para serem vacinadas, e a ideia é que se compre vacinas com a aprovação de forma emergencial ou definitiva pela Anvisa. Esse projeto está tramitando, nós temos mais 2 outros projetos de lei de outros deputados, e eu quero aqui, de público, dizer que eu não tenho absolutamente nenhum apego pela autoria do projeto. Acho que o projeto pode, sim, ser transformado num projeto da casa, mas é preciso que haja agilidade. O governador do Maranhão, hoje, assinou já a compra de exatamente 4 milhões de doses da Sputnik, numa iniciativa importante, 4,5 milhões de doses da vacina russa para o Maranhão. Isso demonstra a velocidade e a preocupação de governos sérios, como o do Maranhão, que já comprou. O problema aqui nós não podemos ficar falando, é preciso agir. O Bolsonaro fala, não age, aliás, nega o tempo todo. Nega, renega e não age. O governo do Estado discursa e também não age. A gente já devia ter autorização aprovada para que o governo do Estado pudesse comprar. O governo fala muito da vacina do Butantan, fundamental e importante, mas é preciso ter outras vacinas para dar conta do plano de vacinação. Senão, nós teremos óbitos e mais óbitos. Nós estamos batendo 300 mil óbitos no Brasil. 300 mil. É impressionante. E eu queria terminar aqui com um registro triste. Eu vou pedir para ler uma nota de pesar produzida pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado. Com imenso pesar, a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o seu Conselho Consultivo comunicam o falecimento do desembargador Antônio Carlos Malheiros, na madrugada do dia 17 de março. Em toda a sua trajetória jurídica, Malheiros atuou com imensa distinção pela erradicação das desigualdades sociais e pela ampla garantia do acesso à justiça. Enquanto desembargador do TJ do Estado de São Paulo, esteve amplamente comprometido com a efetivação dos direitos humanos e com a concreção da dignidade da pessoa humana, sempre vinculado aos valores humanistas da Constituição de 1988. Integrou diversos colegiados, entre eles o Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral pelo período de 2006-2010, contribuindo enormemente para a estruturação da Ouvidoria Geral, como um espaço qualificado de participação e controle externo, estando perenemente associado ao campo progressista e à defesa dos direitos fundamentais. Deputado, por favor, a gente vai te interromper só um minuto e já retornamos já com o senhor. Pode ser? O senhor volta de novo ali a sua carta. Deixa eu só falar, eu vou para a posse da Patrícia, por isso que eu estou querendo só saber se vocês vão parar para a posse. Vamos parar para a posse, isso. Então, eu queria só terminar aqui, eu também vou sair para a posse, falando da importância do Malheiros para a defesa dos direitos humanos e para a sua contribuição também na PUC, como pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias. Muito obrigado, e eu termino com essa nota de pesar triste para o Brasil e para aqueles que lutam pela democracia. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E vamos direto agora para o Salão Nobre aqui da Assembleia Legislativa para acompanhar a posse da nova deputada, Patrícia Bezerra. Vamos acompanhar. Quero agradecer ao presidente dessa casa, que já se tornou um amigo pela caminhada, Carlos Pinhatari. Queria agradecer também aos meus colegas de bancadas que estão aqui, e a minha líder,
recém-líder, recém-eleita por unanimidade na nossa bancada, a mulher, Analice Fernandes, e a todos os demais, Zerbini, deputado Zerbini, que é um amigo de longa data, e futuros assessores que aqui já estão. É um privilégio poder ser empossada na tarde de hoje, saindo de 2 mandatos da Câmara Municipal de São Paulo, sabendo que é um desafio enorme no momento da crise de maior proporção que o Brasil já teve, que o mundo já teve, sanitária, que é a Covid-19, mas somando esforços não só com essa casa, mas com o governador também, João Dória, de quem eu já tive o privilégio também de ser secretária na pasta de Direitos Humanos, para que a gente, de alguma forma, atenue as questões que são, de alguma forma, comorbidades sociais dessa crise sanitária que atinge a todos nós de igual modo. Costumo dizer que a Covid-19 é uma pandemia que atinge todo mundo de forma democrática, mas apenas na sua forma de contágio, presidente. Deputado Paulo Fiorilo, obrigado pela sua presença. Porque na forma de letalidade, ela só escancara para a gente como o nosso país é desigual. E, infelizmente, a gente vive um momento de país onde a gente está à deriva, sem um comando nacional, e que, se não fosse a pessoa do nosso governador para trazer a vacina para o país, a gente teria uma letalidade ainda maior. O número de mortos que a gente ontem olhou de forma estupefata, porque foram quase 3.000 pessoas num só dia, é para deixar todo mundo atônito. Eu não estou confortável, acho que ninguém aqui está confortável de viver a história em loco. Nós estamos vivendo a história em loco, mas o fato é que a gente precisa hoje, como Assembleia Legislativa e sob a condução do nosso presidente, tomar as rédeas para que o Estado de São Paulo, de alguma forma, sofra mitigadamente os efeitos dessa crise, no que diz respeito economicamente, que diz respeito em saúde mental. Isso tem que estar no nosso radar. Nós temos uma epidemia de depressão, né? Nós temos hoje, no Brasil, 22 milhões de deprimidos, medicados, passados por consultório, fora aqueles que não passaram por consultório. Nós tivemos um aumento, só na cidade de São Paulo, de 37% por procura de consulta psiquiátrica. E nós temos também um comprometimento da saúde mental das crianças por terem deixado de frequentar a escola, deixado de conviver com os colegas da escola, deixado de fazer os esportes, frequentar parques, parquinhos, e deixado de ter o convívio com os avós. E essa repercussão da saúde mental, que gera depressão, pânico, crises de ansiedade, tem, segundo os especialistas, um período de até 10 anos para nos acompanhar. Então, a gente também tem que olhar para isso, para a saúde do povo do Estado de São Paulo, dentro dessa ótica, e também olhar para as pessoas que estão trabalhando nos equipamentos de saúde, trabalhando nos equipamentos de educação, que eles também estão sofrendo da mesma incidência de problemas de saúde mental, tanto que o absenteísmo gira em torno de 30% a 40%, isso fora da pandemia, e também tem se agravado nesse momento. Então, fica aqui, presidente, minha gratidão ao povo de São Paulo pela confiança, sabendo que eu vou honrar cada voto a mim confiado, e aos meus colegas de bancada também, o meu compromisso, de conforme a gente conversou hoje, de fidelidade, de lealdade, de transparência e de caminhada conjunta para o bem comum do paulistano e do paulista. Obrigada. Muito bem. Parabéns, Patrícia. Parabéns, querida. Então está encerrada a posse da deputada Patrícia. Vamos lá. Rogério. Altair, vem cá, Altair. Peraí que depois é vocês. Fica atrás do caralho.
Acabamos agora de acompanhar a posse da nova deputada aqui na Assembleia Legislativa, Patrícia Bezerra, que a partir de hoje está fazendo aqui mais um trabalho, vai começar a sua legislatura aqui na maior casa da América Latina. E agora a nossa palavra será com o deputado Coronel Telhada, que terá um tempo de 10 minutos para falar de assuntos de interesse da população. Coronel, o senhor está nos escutando? Boa tarde. Boa tarde. Está me escutando? Sim, sim, sim. Então tá bom. Boa tarde. Hoje é dia 17 de março de 2021 e eu venho hoje aqui falar com vocês porque, apesar de todos esses problemas de pandemia, apesar de tudo que tem acontecido em São Paulo, vocês sabem que eu sempre falo pela Polícia Militar, apoiando a Polícia Militar, porque é a minha formação, porque eu sou policial há 42 anos, estou aqui para defender o policial militar, estou aqui para defender todos os cidadãos de São Paulo, mas também o policial militar, porque eu sou policial militar, sou pai de policial militar, filho de policial militar, irmão de policial militar, sogro, enfim, eu sou policial militar na essência. E sou patrulheiro, eu sempre trabalhei na rua, nunca fiquei sentado atrás de uma mesa e nunca fugi das minhas obrigações de combate ao crime. Só que o tempo passa e cada vez eu me assusto mais. Eu vim aqui fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu vim criticar hoje aqui uma atitude da Polícia Militar que me incomodou muito. Fui procurado por policiais militares lá da região de Campinas, que me enviaram uma ordem de serviço que foi feita pelo comandante da região, que simplesmente me baixou uma ordem de serviço no dia 5 de março último passado. E essa ordem, ela fala sobre retirar policiais militares da atividade operacional, ou seja, tirar policiais militares que estão trabalhando na rua, retirá-los e colocá-los interno. A primeira coisa que eu pergunto, deve ter policial sobrando na região de Campinas, então podia mandar para o resto do estado, né? Porque se o coronel lá, o comandante, está tirando gente da rua, é porque tem gente sobrando. Eu não conheço o coronel, é o coronel Renato Neri Machado, não conheço, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele ao longo da carreira, se eu estive com ele, não lembro. Então, não é uma crítica ao coronel Renato Neri Machado, mas sim essa conduta totalmente, no meu modo de ver, totalmente descabida e totalmente contra a situação de momento. Ele diz o seguinte aqui nessa ordem de serviço: a fim de dar cumprimento no contido ao inciso 4 do artigo 13 do RI 35-PM, determino, ou seja, o coronel Renato Neri Machado está mandando que os comandantes de batalhão afastem das atividades operacionais, tirem da rua, não só de viatura, como do policiamento a pé, enfim, retirem da rua todos os policiais militares que, em serviço, se envolvam diretamente em ocorrências de resistência, que ocorram ferimentos em criminosos por 60 dias. E ele diz uma coisa aqui que se não fosse trágica, seria hilária, para o completo esclarecimento dos fatos. Ou seja, já aqui ele está acusando os policiais militares de irregularidade. Porque se ele, que é o comandante, não acredita na versão apresentada pelos policiais, quem vai acreditar? Ninguém, né? Se o comandante já bota desconfiança em cima da ocorrência, já mostra que o policial, então, fez alguma coisa errada. Então, ele manda retirar os policiais da rua por 60 dias e ainda muda a escala de serviço, porque a escala do policiamento é 12/36. E esse coronel, ele manda colocar os policiais na administração na escala 5/2, ou seja, trabalha 5 dias e descansa 2. Absurdo! Isso vai de encontro, inclusive, à própria ordem do comandante-geral, que é colocar o pessoal no 12/36. Ou seja, nós temos coronéis da Polícia Militar hoje, acho que nunca sentou a bunda numa viatura. Só pode ser isso. Acusando policiais de irregularidades quando ele toma uma atitude dessa. Ele retira da rua policiais militares que, enfrentando o crime, em uma ocorrência policial, venha trocar tiro com bandido e venha ferir ou matar bandidos. Isso numa situação atual, onde nós temos praticamente quase todo dia inúmeras ocorrências de altíssima gravidade. Ocorrências com criminosos andando armados de fuzil. E no interior, principalmente na região de Campinas, nós temos muito isso, muito. Nós temos praticamente toda semana
quadrilhas, cangaceiros, quadrilhas enormes, andando armados de fuzil e aterrorizando cidades do interior. Pelo que eu entendi, o coronel Renato Neri Machado não quer que a tropa dele trabalhe, ou seja, quanto menos ocorrência tiver, quanto menos confronto com os criminosos tiver, melhor. Então, no meu entendimento, eu acho que ele prefere que o policial militar seja baleado em serviço. Ele prefere que o policial militar morra em serviço. Deve ser isso. Porque se ele não quer que o policial militar mate um bandido, eu entendo que ele queira que o policial militar morra. Absurdo, é lógico que não é isso, mas a gente só pode deduzir um absurdo desse, porque de uma ordem escrota dessa, numa ordem absurda dessa, isso é de um comandante de policiamento. Como é que eu vou aqui defender os policiais militares se eu tenho um comandante de policiamento fazendo um absurdo desse? Eu pediria que... eu pediria que mantivesse a minha fala aqui, por gentileza, por favor. Por favor. Desculpe, Roberto, depois... só cortou o meu pensamento, que a câmera voltasse a mim, por favor. Está em mim ainda? Então, estou repetindo, falando aqui. Eu acho um absurdo nós termos aqui um comandante de policiamento colocando a tropa numa situação de suspeição e também obrigando os policiais militares a não trabalharem. Porque isso aqui deixa bem claro que o policial militar que tiver ocorrência em tiroteio com bandido vai ser retirado da rua por 60 dias, 2 meses, e colocado no expediente na escala 5x2. Ou seja, não é para fazer nada. E uma ordem dessa aqui, para vocês terem uma ideia, atinge 8 batalhões. O 8º Batalhão do Interior, o 11, o 11 que é 8º, que é Campinas, 11, que é o Batalhão de Jundiaí, o 26, que é na região lá de 26, é de Mogi-mirim, o 34, que é na região de Bragança Paulista, o 35, que é Campinas, o 47, que é Campinas, o 49, que é Jundiaí, e o 1º BAEP. Então, nós temos uma área de municípios que eu creio que deva ser de 30 municípios aproximadamente, de 20 a 30 municípios, onde os policiais estão proibidos de trabalhar. Então, isso é muito grave, porque faz com que o crime cresça na região. Então, eu já entrei em contato com o comandante-geral, o coronel Alencar, ele já disse que está conversando com o comandante de batalhão a fim de que essa ordem seja refeita. Mas eu não posso deixar de comentar isso, porque é um absurdo, em pleno 2021, com essas quadrilhas organizadas, andando de fuzil, fazer uma situação dessa. Absurdo. Muito obrigado ao coronel Alencar que me atendeu e já disse que vai revogar a ordem. Eu também quero deixar bem claro aqui a minha postura já pedimos ao governador, já fizemos documentação de vacinação para os policiais militares, policiais civis, polícia técnica científica, o pessoal da SAP, o pessoal das guardas municipais, o pessoal da Fundação Casa, todo o pessoal da área de segurança, e as pessoas têm me ligado, coronel, mas e os carteiros, os motoristas de ônibus, motoristas de táxi, motorista de Uber, os professores, todas as funções têm que ser vacinadas com rapidez. E eu peço ao governador que agilize, principalmente, a vacinação dessas pessoas que continuam nas atividades, não só da saúde, da segurança, do transporte, da educação, pessoas que diariamente, dos Correios, pessoas que diariamente estão arriscando sua vida aí. Eu preciso que seja realmente feita essa vacinação. E eu ouvi atentamente os deputados que me antecederam, falando do lockdown. O lockdown não resolve, gente, isso é comprovado cientificamente. Se está havendo esse número absurdo de mortes em São Paulo, é pura incompetência do governador, que teve 1 ano para melhorar a saúde de São Paulo e não fez, gastou rios e rios de dinheiro e não fez. Não fez. A realidade é essa. Do jeito que estava 1 ano atrás, a saúde está até hoje. Estamos sem vaga em hospital, sem vaga em UTI, por culpa do governador João Dória. Ele é o único culpado disso. Ele teve 1 ano para se preparar, não fez, fez comércio com a pandemia, fez politicagem com a pandemia e a população continua numa situação total não tem para onde correr. A população está à mercê da pandemia por culpa do nosso governador, que não estruturou a nossa Secretaria de Saúde. Os hospitais continuam sem condições, um monte de hospital fechado. Nós temos o hospital de Bauru, hospital lá na rua Cotoxó, vários hospitais que as pessoas nos avisam. Hermelino Matarazzo está numa situação terrível. Os hospitais de pronto-socorros continuam abandonados
culpa do governador, que agora vem com cara lavada na televisão, dizendo que está mandando fazer 50 milhões de doses para todo o Brasil. Ele continua com politicagem, ele quer ser salvador da pátria, ele quer falar que vai salvar o Brasil. Ele não consegue nem cuidar de São Paulo, como ele vai cuidar do Brasil? É mentiroso, como tudo que ele fez até agora. E me assusta quando eu vejo deputados ainda vir dizer que o governador é o responsável pela... Se não seria pior se não fosse o governador. Eu digo, está pior por culpa do governador João Dória e outros governadores que não têm feito a lição de casa e só pensam em se promover. É uma vergonha o que esse governador tem feito no estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, deputado, pelas palavras. E a palavra agora é do deputado Alberto Moraes. Deputado, está nos escutando? Eu estava falando aqui, o outro deputado me entra interrompendo. O coronel. Só muda o Alberto para o Roberto Moraes, tá, Lília? Por gentileza, tá? É o deputado Roberto Moraes. Telhada, eu só pedi uma parte para o coronel Telhada, porque eu achei que essa determinação de Campinas também viesse aqui para o nosso BAEP de Piracicaba, que foi criado há 1 ano e 3 meses. Então, por isso que eu pedi uma parte, mas o senhor, logo após, já disse para onde vai essa determinação lamentável do comandante de Campinas. Então, obrigado, Roberto. Se fosse aqui, eu já falaria hoje, iria agora, estou em Piracicaba hoje, estou com o meu gabinete em Piracicaba, trabalhando, eu iria imediatamente ao comandante do BAEP e também ao próprio secretário de Segurança Pública, que é nosso vizinho. Ele mora aqui na cidade de São Pedro. Então, ele é daqui da nossa região, que é o general Campos, que é o comandante, que é o nosso secretário de Segurança. Parabéns pela posição. Eu tenho um irmão policial militar e defendo também essa posição, porque a polícia ainda não foi vacinada. Parece que os presos, nada contra eles, serão vacinados antes do pessoal da rede de segurança. Isso realmente é lamentável. Então, a minha preocupação é que atingisse também a cidade de Piracicaba. Parabéns pela sua fala, meu querido amigo Coronel Telhada. Obrigado, Roberto. Pois não, Coronel. Não, obrigado. Bom abraço, um abraço. Tá bom, fica com Deus. Eu venho hoje aqui para fazer um agradecimento. No ano de 2004, quando foi criada a região metropolitana de Campinas, eu já era deputado, eu estou no meu 6º mandato, e, na época, Piracicaba foi colocada para fazer parte da região metropolitana de Campinas. Não tenho nada contra Campinas. Minha filha morou 12 anos em Campinas, lá estudou, lá formou-se, e lá foi transferida para fora do país para continuar trabalhando numa multinacional. Eu adoro Campinas. Só que Piracicaba hoje tem o seu poder de autonomia. E doía muito, nos 6 anos que eu fui vereador, de 92 a 96, ouvir que Piracicaba era quintal de Campinas. Deputado Janaína, precisava de um policial militar, era Campinas. Uma viatura, era Campinas. Um passaporte, era Campinas. Então, eu fui contra, fui radical pela primeira vez na minha vida, que eu não sou. Apanhei dos jornais locais, com editoriais e tudo mais, entendendo que Piracicaba deveria ser e pertencer à região de Campinas. Eu fui contra. Nós conseguimos aí descobrir que existia o aglomerado urbano. E o governador Alckmin, já era Alckmin na oportunidade, tinha sido reeleito em 2002, assumiu em 2001 com a morte do Mário Covas, foi reeleito, eu fui até o governador, fui deputado, apresento o projeto do aglomerado, que eu coloco o carimbo seu. Aí nós fizemos o projeto, foi aprovado, fizemos as audiências públicas na Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, que é uma entidade de 6 mil sócios, ela que comanda aqui praticamente as nossas entidades, e ali nós fizemos, o secretário na época era o Edson Aparecido, fizemos audiência, eu retirei o projeto, porque o projeto tem vice de iniciativa, tem que ser do executivo, o governador Alckmin mandou e disse, olha, esse aqui é um pedido do deputado Roberto Moraes, vai transformar-se em aglomerado. Na época eram 22 cidades. Aí o que aconteceu? Laranjal Paulista, que pertencia ou pertence à região administrativa de Sorocaba, eu tinha sido deputado, mas nos 6 mandatos, nos 5 mandatos restantes, eu fui o deputado mais votado. Houve um pedido do prefeito na época, prefeito Heitor, que era do PT, a vereadora Ivete Bigliani, que é do nosso partido, a vereadora mais votada na cidade, fizeram o pedido e nós conseguimos, junto à Implaza, incluir também Laranjal Paulista.
A boa notícia veio agora. No início de março, o Marquinho Vignoli me ligou. Eu fui deputado com o Geraldo Vignoli, o pai dele, em 99, depois ele foi prefeito de Catanduva. Foi deputado, o seu projeto que está tramitando será aprovado. Vamos criar 2 regiões administrativas, Piracicaba e São José do Rio Preto. E anteontem ele deu a notícia oficial dizendo que o processo de criação vai passar ainda por audiência pública, que foi cancelada no dia 8 em função da pandemia, e nós ganhamos mais 2 cidades que estarão na nossa região. Então, farão parte da região metropolitana de Piracicaba, uma cidade de 410 mil habitantes, envolvendo a nossa região, 1.600.000 habitantes. Farão parte Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, muito orgulho, nasci na zona rural de Charqueada, no bairro de Recreio, nasci de Parteira, Conchal, Cordeirópolis, Corubataí, Elias Fausto, Ipiúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, temos também Mombuca, a própria cidade de Piracicaba, Rafar, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro e as 2 cidades que vieram agregar agora, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui em dados, em números, estou procurando aqui na minha rede social, para que a gente não fale nenhuma besteira, como eu já disse, 1.600.000 habitantes, mas falando em termos de PIB, nós vamos ter, aqui nessa região, nós temos 3,25% dos habitantes da população paulista. A criação da região mais organizada vem com um acompanhamento direto por uma agência de gestão de câmaras técnicas e passa a ter a integração regional mais forte, inclusive uma região maior até do que muitas cidades da Europa, só para vocês terem uma ideia. Segundo o Marcos Vignoli, o PIB da região é de 76,82 bilhões, deputada. É o PIB dessas 24 cidades, 25 cidades que vão compor a nossa região metropolitana de Piracicaba. 44 mil é a renda per capita. Então, sou grato ao governo do Estado por ter atendido esse projeto nosso. Esse projeto já está pronto na Assembleia. O deputado pode apresentar como iniciativa. Agora, eu retiro, vai para o Executivo, que cabe ao Executivo, porque tem custo, para que o Executivo possa, então, mandar. Eu quero pedir aqui o apoio de vocês, porque o deputado fez a iniciativa, tá? Mas precisamos do apoio dos deputados. A previsão é que, a partir de agosto, seja votado. Até solicitei ao Marcos Vignoli, se fosse dia 1º de agosto, dando, claro, tempo regimental, nós pudéssemos votar, porque 1º de agosto é o aniversário da cidade de Piracicaba. Então, estou extremamente feliz por ter trazido mais essa conquista no meu 6º mandato. Agora, aqui, tenho que lamentar. Nós tivemos, até segunda-feira, às 15 horas da tarde, muitas ligações e só de mulheres. Deputado, eu vou votar, eu sempre votei no senhor, mas não vou votar mais, o senhor vai votar no projeto do governador João Dória. Falei, qual é o projeto do governador João Dória? Não, hoje à tarde na Assembleia. Me falaram que tem um projeto, não existe projeto do governador João Dória. Tem um projeto para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E no meu voto, e do meu partido, eu e Fernando Cury já decidimos, nós vamos votar sim, nós vamos votar no PSTB, vamos votar no Carlão Pignatari, nós vamos votar no PT, vamos votar no Luiz Fernando, nós vamos votar na segunda secretaria, que é do DEM, que é do Rogério Nogueira, e todos os demais. Isso é um acordo firmado. Aqui não se vende votos. E, lamentavelmente, após isso, nas redes sociais, colocando aqui em Piracicaba o rosto da professora Bebel, que tem domicílio aqui, do Alex Madureira e o meu, dizendo, olha, eles votaram o projeto do Dória. Gente, eu nunca escondi. Eu fui um dos deputados que votei em 99 o fim do voto secreto. Só depois de muitos anos que o Congresso Nacional votou, infelizmente, não tirou o voto secreto para a eleição de presidência. Veja o que aconteceu. Ganhou o candidato do presidente da República.
aqui em São Paulo não pode ganhar o candidato do João Dória. Nós temos autonomia de escolher os nossos companheiros de chapa. Eu já fui terceiro secretário no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa e nunca fui questionado. Agora, maldosamente, espalharam pelo Estado todo e cada deputado, com vários deputados, até lá na região de Prudente, deputados até aqui na região de São José dos Campos, e foi a mesma história. Eram mulheres que ligavam: vote nesse candidato, não vote no projeto do Dória. Nós não votamos nenhum projeto do João Dória. Nós votamos no Carlão Pignatari e na mesa que foi eleita. E nós respeitamos aqueles que foram candidatos. O que eu não gosto na minha vida pública, deputada, é de mentira. O que for verdadeiro, pode escrever, pode falar. Eu sei que há muita maldade nas redes sociais, mas não dá para admitir mentiras. Então, nós não votamos nenhum projeto. Nem a deputada Janaína, que não votou no Carlão, votou o projeto do João Dória. Nem os deputados do PSOL, que não votaram no Carlão, não votaram no João Dória. Votaram, sim, na mesa diretora, que ela é dividida praticamente em, são acho que 9 partidos que ocupam a posição na mesa diretora. Então, esse respeito tem que existir. Eu não vivo de pressão, não tenho mais idade de ser pressionado e mudar de votos. Então, apenas isso que eu queria fazer, um desabafo. A professora Bebel já falou sobre isso, mas eu gostaria que os deputados realmente se posicionassem. Obrigado, Lília. Obrigado, deputados, deputadas, por participar aqui do nosso Parlamento Aberto. Deputado, muito obrigada. Quem acabou de usar a palavra agora foi o deputado Roberto Moraes. E a palavra agora é para o deputado Carlos Gianazzi. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, deputadas e deputados. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. Gostaria de abrir aqui o meu pronunciamento de hoje, dizendo do nosso compromisso, da nossa luta em defesa da aprovação do nosso PDL, do projeto de decreto legislativo número 22 de 2020, que acaba com o confisco dos aposentados e pensionistas. O que lesa humanidade, praticado pelo governador Dória através do decreto 65021 do ano passado, publicado no Diário Oficial em plena pandemia, que tem lesado milhares e milhares de pessoas em todo o estado de São Paulo, né? Tirando o alimento, tirando o remédio, tirando o convênio médico, tirando a sobrevivência de pessoas que já trabalharam, já deram a sua contribuição para a prestação dos serviços públicos relevantes do estado de São Paulo, na área da educação, da saúde, e de várias outras áreas, do sistema prisional, do judiciário. E, no entanto, essas pessoas foram vítimas de um verdadeiro golpe, de um estelionato praticado pelo governador Dória. Então, o projeto que eu apresentei, o PDL, no ano passado ainda, ele já foi aprovado no Congresso de Comissões, com parecer favorável. Ele entrou em votação. No entanto, ele foi vítima de um golpe regimental praticado pelo líder do governo, Carlão Pignatari, que agora é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele deu um golpe, né, apresentou uma emenda de plenário paralisando o projeto, mas o projeto já está aprovado pelas comissões, está pronto para ser votado. Tem que só resolver essa emenda de plenário que não afeta em nada o nosso projeto, porque ela só diz que, após o fim do confisco, o governo tem que apresentar um estudo atuarial. Isso aí não interfere na votação, na essência do nosso PDL, que é revogar o confisco, revogar esse crime de lesa humanidade. Eu vi agora que a deputada Bebel falou, peguei uma parte da fala dela, deputada Bebel, acho que a Vossa Excelência está um pouco enganada, equivocada, porque o PDL 39 não está na mesma situação regimental que o nosso PDL. O nosso já foi aprovado na comissão. Vossa Excelência estava lá e acompanhou. Foi aprovado, foi para o plenário, porque ele faz parte da minha cota. Eu priorizei esse projeto, esse PDL. Cada deputado tem direito, por ano, a votar um projeto. No ano passado, eu priorizei que o meu projeto seria o PDL número 22, 2020. Vossa Excelência
priorizou um outro projeto, não o 39 de Vossa Excelência. Eu entendo isso, é legítimo. Agora, o meu é esse, então ele tem que ser aprovado, ele está aí e tem um compromisso aí do Congresso de Comissões, do Congresso de Líderes, né? E o projeto tem que voltar agora para votação. Então, nós temos que somar forças, não é momento de picuinha, de dividir, de pulverizar a luta com vários PDLs. O nosso PDL é o PDL que está para ser votado, já foi aprovado, inclusive, repito, no Congresso de Comissões. Então, vamos somar as forças, sem pulverizar, sem sabotagem, né? Sem articulações rasteiras. Isso a gente não vai permitir. É o momento de somar forças com todos os deputados e deputadas que querem realmente o fim do confisco. Então, eu peço apoio, mais uma vez, à aprovação do nosso PDL número 22 de 2020. É importante que agora, não nessa nova legislatura, mas nessa nova composição feita pela Assembleia Legislativa, a gente possa avançar não só nesse nosso PDL 22, mas em outros também. Nós temos que revogar, gente, o fim da isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Também eu tenho um PDL, o PDL número 1, inclusive, está aí na lista também para ser votado, está tramitando, tem outros PDLs com o mesmo teor. Então, nós temos que somar forças nesse sentido para revogar todas as maldades praticadas pelo governo. Então, queria fazer essa ressalva. E também, aproveitando aqui essa minha menção, dizer que nós estamos aqui chocados com a decisão do prefeito Bruno Covas e do seu secretário de Educação, primeiramente em manter os servidores do quadro de apoio escolar, os ATEs e os gestores das escolas municipais, né, em plena crise. Ele está movimentando mais de 20 mil pessoas, aproximadamente, que são obrigadas a circular todos os dias, indo nas escolas da rede municipal e se arriscando a se contaminar, na verdade, se contaminando, porque as pessoas vão circular, muitas delas de transporte público superlotado, e circulando vírus, inclusive, e sem necessidade. Essas pessoas, esses servidores, esses trabalhadores e trabalhadoras da educação podem muito bem fazer o trabalho remoto. No entanto, o prefeito Bruno Covas, através do seu secretário de Educação, insiste na manutenção desses servidores nas escolas, de uma forma desnecessária, colocando em risco a vida desses servidores. Eu queria fazer essa denúncia. E uma outra, e os servidores também da rede municipal estão em greve, e ele está agora perseguindo os servidores da rede municipal, né? Orientando os diretores, através de um comunicado, a dar faltas justificadas. A greve não terminou, tem que esperar para depois negociar com as entidades representativas do magistério, dos servidores públicos da prefeitura aqui, que estão mobilizados, têm as suas entidades, que vão negociar os dias parados, como acontece com qualquer movimento, com qualquer greve. Mas antes, não, ele faz a pressão psicológica, o terrorismo psicológico, tentando sabotar o movimento legítimo de greve. A greve é um direito garantido pela Constituição Federal e, sobretudo, pela lei municipal do Estatuto do Magistério. Então, tem um amplo amparo legal o direito de greve no Brasil e, sobretudo, na Prefeitura de São Paulo. Conheço bastante. No entanto, eles estão atropelando a legislação, fazendo ameaças e obrigando os diretores a darem falta justificada para as pessoas que estão exercendo o direito constitucional de greve. Então, fica o nosso total apoio aqui à luta dos servidores municipais da educação. Apoiamos a greve sanitária, como apoiamos, logicamente, a greve do Estado, e também essa crítica vai para o Estado, porque o Rocieli Weintraub está obrigando o quadro de apoio escolar a permanecer nas escolas, os gestores também. E é um número muito maior em todo o Estado. Se na prefeitura nós temos quase 20 mil pessoas, imaginem, Vossas Excelências, o pessoal do quadro de apoio escolar, mais gestores em 5 mil escolas, né? Pessoas que estão
sendo obrigadas a circular e a também se contaminar. Então, nesse sentido, nós repudiamos essa decisão do Estado de São Paulo, do secretário Rocieli Ventralbe e também da Secretaria Municipal de Educação. Estão expondo os trabalhadores da educação, que já estavam expostos no ano passado. Muitos morreram, foram contaminados e morreram agentes de organização escolar, ATEs da prefeitura, diretoras de escolas estaduais e das municipais morreram, coordenadores pedagógicos, vários, e agora o governo continua cometendo o mesmo erro, só que é um erro criminoso, é um erro que sacrifica as vidas dos nossos profissionais da educação. Então, quero fazer essa denúncia aqui, manifestar o nosso total repúdio ao prefeito Bruno Covas e ao seu secretário de Educação, o Fernando Padula, que está dando essa orientação perversa de perseguição aos professores, aos servidores da educação que estão em greve, e também em relação à manutenção desses servidores nas escolas sem a mínima necessidade. E a mesma crítica, repito, vai para o secretário de Educação estadual. Nós queremos que as escolas estejam fechadas para preservar as vidas de todos os servidores, dos professores, do pessoal do quadro de apoio escolar, dos gestores e das crianças e dos seus pais e de toda a comunidade escolar. Então, era isso que eu queria colocar no dia de hoje. Um abraço para vocês. Obrigada, deputado. E a palavra agora é da deputada Janaína Pascoal. Boa tarde, deputada. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos acompanham, toda a equipe da Rede Alesp, os colegas que participam dessa tribuna virtual. Eu vou comentar rapidamente a fala. Estamos com um probleminha de conexão. Já já a deputada volta com a palavra. Enquanto ela não volta, a gente vai passando algumas notas e informações para você. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, esteve na cidade de Mairinque e entregou ao prefeito Toninho Gementio recursos no valor de R$100.000, que serão destinados para a aquisição de um veículo para a área de saúde. A parlamentar disse que foi muito bem recebida pelo prefeito e que os recursos irão melhorar ainda mais a saúde da população nesse período tão delicado que estamos vivendo. Ela também recebeu mais pedidos de emendas para contribuir com a infraestrutura do município. O Senado Federal aprovou o projeto que prevê detenção de 3 anos para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. A prioridade para a definição da lista de vacinados deve ser feita apenas pelo poder público. A proposta prevê ainda aumento da pena caso a pessoa que fure a fila seja uma autoridade ou funcionário público. Além da prisão, que pode variar de 1 a 3 anos, também foi aprovada multa com valores ainda não divulgados para quem desrespeitar a ordem de prioridade de vacinação. No mês passado, a Câmara dos Deputados já havia aprovado um projeto que transforma em crime o ato de furar a fila para ser vacinado. E a pena de detenção é aplicada para condenações mais leves sem um cumprimento em regime fechado. Já a pena de reclusão, ela é aplicada a condenações mais severas e pode ser determinada nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. Deputada, já conseguiu reconectar com a gente? A palavra agora, então, com a deputada professora Bebel. Deputada? Meu mudo. Pois não, boa tarde mais uma vez. Lilian, né, satisfação voltar para essa tribuna e eu acho que a gente tem que clarificar as coisas. Não é verdade que eu não coloquei como prioridade o PDL 19. Por favor, deputado Gianazzi. Eu não sou de picuinhas, aliás, trabalhei muito bem com o senhor na Comissão de Educação, né? E de forma muito mesmo, bastante respeitosa. Então, não vem me desqualificar aqui, porque eu acho que é ruim. Não, o senhor se diz de esquerda, eu também sou, né? Então, vamos lá. Vamos devagar, porque
Eu acho que tem espaço para todos, né? O Estado é grande, a rede estadual de ensino é grande, o senhor tem o pé na rede municipal de ensino e sabe perfeitamente, né, que se unir forças sai muito mais forte. Meu PDL 19 é prioridade e está na lista de prioridade, tá bom? Como estava do senhor. Casualmente caiu na minha mão e por pedido do governo que fizesse uma emenda num texto, tá certo? Que se referia a uma categoria que é sofrida, categoria O, né? Que o senhor também fala dessa categoria aí o tempo todo. Eu fiz, junto com, em coautoria com o deputado, porque eu não tenho nenhum problema, não sou sectária, né, com o deputado Alex da Madureira, né? E, enfim, não aprovou, foi aprovado, mas o governador vetou. Ok, vida que segue, mas o meu PDL está na lista do que vai entrar para votação. É só o senhor pegar, o senhor vai ver que está lá, né? Agora, tem um detalhe, o do senhor voltou para as comissões, ele não está pronto para ser votado, não. Se o senhor quiser, a gente pega por escrito, né? E a gente dirime essa dúvida publicamente quando a casa voltar, né? A gente pode dirimir essa dúvida. Eu não vou deixar dúvida sobre a minha pessoa. Isso eu não aceito, né? Que o senhor venha dizer que foi, né? Teve jogatina, teve essa coisa toda aí. Aí sim, o senhor, inclusive, contou com o meu apoio no Congresso de Comissões para que o do senhor fosse para o plenário naquele dia. Mas o senhor também deve saber as razões por que é que o governo não cumpriu como é que eu diria, o que foi combinado no Colégio de Líderes, né? E eu não vou ser eu que vou falar isso, deputado, desculpe, tá? Eu ainda tenho um pouco de cuidado, né? Com, enfim, os parlamentares e defendo, né, cada um na posição que estiverem, né? Então, falo isso com a tranquilidade de quem realmente trabalha com a transparência e com a verdade. Eu nunca trabalhei com mentira. Eu não tenho política rasteira, por favor. Não use isso para mim também, porque eu não sou rasteira, tá? Agora, eu tenho uma qualidade que talvez, essa sim, né, não seja muito bem apreciado por alguns deputados, mas eu acho que é bom, né? Que é a capacidade de articulação. Isso aí tem que ter, né? Eu posso debater ideias, enfim, divergir, convergir, mas eu jamais, né, desqualifico um colega em público. Isso eu não faço. Não vou fazer nunca, né? A não ser como fui forçada agora a ter vindo falar uma coisa, a senhora não colocou como prioridade. Como não? Está lá como prioridade. Não chegaria, porque eu tinha feito o PDL depois do senhor. Eu estou sendo correta na minha posição. Por favor. E aquele lá, nem o de dezembro que o senhor disse que eu priorizei, nem estava computado, deputado. Por favor. Foi me dado na mão para acertar o categoria O. Foi isso que foi feito. Agora, eu não sei como é que a gente, né, toca a vida desse jeito. Eu não vou aceitar, não vou. Eu vou até as últimas consequências para demonstrar que a minha atuação parlamentar, ela não é uma atuação parlamentar desonesta. Eu sou muito honesta com a minha posição, né, e com o meu pensamento. Sou muito coerente. A outra questão que eu acho que é importante é a gente discutir, né, de que forma nós vamos enfrentar, porque a ação está válida. Eu não estou entendendo por que os municípios de São Paulo estão com a escola aberta, né? Se a ação impetrada pela PUESP é uma ação civil pública e é uma sentença, não é liminar, ela não está sendo aplicada lá. Então, eu acho que tem que ter, né, um empenho, seja do senhor, meu, para que a ação, através do mandado de segurança, seja respeitada. E aí não tem dono da ação, deputado. A ação é da categoria, né? E foi em nome dela que nós entramos. Eu não entrei em meu nome. Quer dizer, entro como uma entidade forte,
que fez greve também, né? E que também aguentou, arrastou a greve até que o momento das aulas fossem suspensos, né? E suspenso não da maneira que nós queríamos, porque eu não quero recesso, né? Eu acho que o momento é de suspensão das aulas e admissão de que não tem condições de as aulas continuarem, né? Nos termos que está, e sobretudo da forma como está a saúde pública, né? Eu acho que os deputados aqui falaram, tanto o Coronel Telhada como Roberto Moraes, a saúde pública, enfim, outras questões que, lamentavelmente, precisam caminhar bem para que a gente dê conta de sair desta pandemia. Acho isso, né? E espero, né? Eu trabalho, né? Eu sou professora, né? De chão de escola, não passei um tempinho, não. Passei quase 20 anos na escola pública, vim para a POS, fui eleita deputada, fui eleita presidenta, estou presidenta da POS até que tenha as eleições, pretendo passar meu cargo, se Deus quiser, né? E a pandemia acabar logo, porque me parece que a gente marca uma data e a pandemia não avança, mas, de qualquer maneira, foi um acordo, né, muito saudável entre as correntes, para que a gente pudesse esperar passar a pandemia, porque não teria um clima lógico, não seria lógico, aliás, que num clima de pandemia nós fizéssemos processo eleitoral e sem a participação, como a gente gosta de ir para as escolas, escola por escola, urna por urna, né? Fazer mesmo um processo democrático, né? Um processo eleitoral nosso. Ele é muito democrático. Aliás, um exemplo para o mundo. Eu convivo com todas as correntes de opinião no sindicato. Eu faço conselhos de representantes com 600, 700 pessoas, até via virtual, através das redes. E a gente tem constituído a política e a POS tem saído vitoriosa, apesar da dificuldade desse secretário da Educação, que não tem respeito nenhum com a categoria, tá certo? Não tem respeito. Eu fui sinal, falam que eu sou ligado ao governo, então por que o secretário da Educação meteu uma ação judicial em mim? Porque eu não admito, tá certo? Injustiça com a minha categoria. E ele, então, tentou me calar, achando que eu tinha medo de ação judicial. Eu não tenho medo de ação judicial. Já disse para ele tantas vezes, e direi quantas forem necessárias. Deputado Gianazzi, eu quero continuar trabalhando junto. Eu não sou rasteira, tá? Eu não sou traidora. Eu tenho convicção diferente da do senhor, né? Eu acho que o Brasil inaugura hoje um momento de tristeza, mas inaugura também um momento de justiça que está sendo feito pelo presidente Lula, aquele que o senhor também um dia apoiou, né? E sabe perfeitamente que a volta de Lula para o cenário político, né, pode fazer mudar muita coisa nesse país, e nós podemos, né, de forma unificada, levantar esse país, esse Estado, ter a vacinação, garantir sair dessa pandemia. Um forte abraço, agradeço a todos que nos assistiram e ouviram através da Rede Alesp, e também a Lilian, né, que media tão bem, Lilian, a impressão que você é a presidenta da mesa. Um forte abraço para você também, e muito obrigada. Tá? Obrigada, deputada, e tenha uma boa tarde. Agora nós vamos voltar com a palavra com a deputada Janaína Pascoal, que teve um probleminha de conexão e acabou saindo do ar. Deputada, a senhora já está de novo com a gente? Deputada? Nós estamos restabelecendo conexão de novo com a deputada Janaína Pascoal, que teve um probleminha, acabou saindo fora do ar, está voltando aqui com a palavra no Tribuna Virtual.
Enquanto nós não conseguimos aí conexão com a deputada, vamos agora com a palavra voltar de novo com o deputado Carlos Gianazzi. Deputado, está nos escutando? Sim. Boa tarde, deputados e deputadas, telespectador da TV Assembleia. De volta à tribuna virtual. Só antes eu quero aqui debater um assunto muito sério, muito importante, que foi agora a promulgação da PEC 186, a PEC emergencial. Ela foi promulgada e virou a emenda constitucional número 109 de 2021. E falar também da reforma administrativa. São duas iniciativas do governo federal, duas iniciativas nefastas, perversas, que vão destruir o Brasil, sobretudo a prestação de serviços públicos, e que atacam ferozmente ambas os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos. Só queria fazer um esclarecimento para a deputada Bebel, que eu respeito muito, muito mesmo, deputada Bebel, sei da sua luta, defesa da educação, somos parceiros aí, não há dúvidas em relação a isso, mas só voltando em relação ao PDL 22, o meu PDL, deputado, ele já foi aprovado na comissão no Congresso de Comissões, já tem um parecer favorável. Ele não volta mais. O que volta é aquela emenda do plenário, a emenda golpista do Carlão Pignatari, que agora é o presidente, aquela emenda que volta para votação, para ser aceita ou não pelo Congresso. O meu projeto, o meu PDL, já foi aprovado, já tem parecer favorável, então ele não passa mais pela comissão, não vai ser debatido. É aquela emenda que Vossa Excelência viu que foi um golpe da base do governo. E esse meu projeto está na minha cota de 2020, como prioridade do ano passado. Então, ele está na frente, né, para ser votado, tem que encerrar a lista do ano passado, tem essa pendência, tem esse acordo, né? O PDL de Vossa Excelência é importante também, porque é o mesmo teor, só que está na cota de 2021, mas tem que pagar a dívida ainda de 2020 do meu projeto e mais alguns outros. Então, esse foi o acordo estabelecido. Mas nós temos que acabar com o confisco salarial dos aposentados e pensionistas, e a gente tem que somar forças imediatamente em relação a esse tema e outros. Então, nós estamos juntos, deputada Bebel, vamos unificar, como sempre, as nossas lutas. E, olha, gente, eu estou muito preocupado agora com a PEC emergencial que já foi aprovada, que virou a emenda constitucional número 109, que, na prática, autoriza os governos federal, os municipais e estaduais a praticamente congelarem os salários durante 15 anos. Olha que absurdo! Em plena pandemia, com a desculpa de aprovar o auxílio emergencial, que não havia essa necessidade de incluir esses temas todos no projeto, na emenda, na PEC, eles aproveitaram e seguiram aquele conselho do ministro da Economia, o Paulo Guedes, de passar a boiada e colocaram mais uma granada na bolsa dos servidores, que já estão com os salários defasados e arrochados, e agora, com essa medida, piora a situação, porque isso autoriza, abre mais espaço para que os servidores sejam penalizados. Eu estou falando aqui dos professores e professoras, dos agentes de organização escolar, dos profissionais da saúde, das enfermeiras, dos médicos, estou falando aqui dos servidores do sistema prisional, dos escreventes da justiça, dos servidores do Ministério Público, de todas as secretarias, de todas as áreas, esses que estão atendendo a população, sobretudo quem atende agora, durante a pandemia. Então, o presente que o governo federal deu, que o Bolsonaro deu para os servidores, foi a possibilidade do congelamento de salários, como se já não bastasse a lei de responsabilidade fiscal, que já caminha nessa direção, como se já não bastasse a emenda constitucional número 95, que já congelou por 20 anos os investimentos em educação, em saúde, em assistência, em todas as áreas sociais, na área de infraestrutura. Agora, o Congresso promulgou agora a emenda 109, fruto dessa nefasta PEC emergencial. Ao invés do governo taxar as grandes fortunas, taxar lucros e dividendos, né, taxar os milionários, as grandes heranças,
ele ataca os trabalhadores, ataca os servidores públicos, né, que estão, sobretudo agora, na linha de frente, se expondo na pandemia. Olha o presente que o governo federal deu, inclusive para os policiais. Eu faço aqui um apelo aqui à bancada da Segurança Pública, da Assembleia Legislativa. Tem muitos policiais que cobrem isso do governo, porque o governo federal, Bolsonaro, atentou contra os servidores públicos todos, né, e da segurança pública também. Inclusive, teve muitas manifestações de revolta contra o Bolsonaro, que foi chamado de traidor dos policiais, porque ele fala que defende os policiais, mas mantém os salários arrochados, né, dos servidores da segurança pública. E também, pessoal, quero falar, logicamente, da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, que não tem nada de reforma administrativa, é mais ataques. Essa PEC 32, ela sinaliza com, não o fim, mas o enfraquecimento dos concursos públicos, com o fim da estabilidade, ou a diminuição drástica da estabilidade do emprego para os servidores, para o processo de terceirização e privatização dos serviços públicos em todo o Brasil. Vai ser um desmonte dos serviços públicos. E quem vai pagar a conta vai ser a própria população, que não vai ter acesso aos serviços públicos de qualidade. O Instituto Butantan, por exemplo, é um órgão público. A Universidade de São Paulo, a Unicamp, o Hospital das Clínicas, né? Nós podemos perder muito por conta dessa PEC 32, que faz parte daí do que eles chamam de reforma administrativa. Então, é muito importante que haja uma grande mobilização no Brasil e que essa pauta não seja aprovada, né? O que o povo precisa agora é de vacinação, o povo precisa de auxílio emergencial, não esse de R$150, R$200, R$250, tem que ser no mínimo R$600. Isso é um absurdo que eles aprovaram, não vai resolver a situação do povo brasileiro que está passando fome. Ontem eu vi, né, uma matéria no Jornal Nacional, fiquei chocado, porque as pessoas já estão literalmente passando fome no Brasil, não tem mais auxílio emergencial, acabou em janeiro, as pessoas estão com dificuldades, as pessoas estão indo para a sarjeta no Brasil e o governo não ajuda, né? Além do verdadeiro genocídio que nós estamos vivendo, com quase 3 mil mortes diárias, nós vamos chegar a isso, infelizmente. O próprio Ministério da Saúde, que é negacionista, disse isso, nós vamos chegar a 3 mil mortes por dia no Brasil, colapso na saúde em todo o Brasil, colapso sanitário, colapso já no sistema funerário em várias regiões. A situação é grave, minha gente. Então, nós precisamos de vacinação, nós precisamos de investimento no combate à pandemia, que não houve até agora, né? E o governo preocupado em prejudicar ainda mais os servidores, promulgando a emenda 109 da PEC emergencial, preocupado em aprovar uma PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, que vai prejudicar quem está salvando a população, vai prejudicar os servidores do SUS, as enfermeiras, os médicos, né? Os servidores da segurança pública, as assistentes sociais, os psicólogos. Quem está agora atendendo a população esse setor vai ser o setor mais prejudicado de toda a população. Por isso que nós temos que organizar a luta contra a reforma administrativa e pela imediata revogação dessa emenda constitucional número 109. Um abraço para vocês. Obrigada, deputado. Tenha uma boa tarde. E o Tribuna Virtual de hoje fica por aqui. Ah, não, a deputada voltou, conseguiu a conexão e a palavra agora é com a deputada Janaína Pascoal. Muito. Deputada? Voltou? Voltou. Palavra da senhora. Muito obrigada. Estava com problemas técnicos aqui, então eu gostaria de comentar rapidamente as falas dos colegas sobre o ponto levantado pelo colega deputado Coronel Telhada, sobre afastar da rua os policiais que se envolvem em ocorrências. Nós temos que tomar alguns cuidados, né, com as pessoas que trabalham em profissões de risco. É o caso de policiais, é o caso de médicos que atendem, por exemplo, em pronto-socorros.
nós não podemos correr o risco de congelar essas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se nós aplicarmos uma série de proibições na atuação dessas pessoas, ou regramentos muito rígidos, que sejam impossíveis de serem adaptados à situação concreta, nós vamos criar um estado de coisas que essas pessoas vão rezar, literalmente rezar, para nada acontecer durante o plantão delas, tá? Seja um policial, seja um médico que atende num pronto-socorro. Porque se todos os comportamentos possíveis, né, e sempre é possível ter risco, sempre é possível, ao atender uma ocorrência, precisar atirar, né, sempre é possível, ao atender um paciente, que esse paciente venha a óbito durante o atendimento. Então, nós temos que compreender que existem algumas atividades que são atividades de risco e que o resultado dano ou o resultado morte é inerente a esse mesmo risco. Então, nós só podemos aplicar sanções, punições graves, moderadas ou leves, quando nós estamos diante de um caso de dolo, ou seja, de má-fé, ou de um caso de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia grave, né? Na atividade policial, a necessidade de atirar é uma constante. O que precisa verificar é se, por exemplo, o policial atirou numa pessoa que estava algemada, se o policial atirou numa pessoa que estava ajoelhada, atirou na nuca. Aí nós não temos uma situação de conflito, uma situação de legítima defesa própria ou de terceiro, uma situação de exercício regular, né, da sua função, entendeu? Aí é caso de afastar, é caso de punir, dependendo da situação, é caso de prender. Agora, você tem um confronto, tem uma pessoa refém, tem uma situação de fuga, e há necessidade da utilização da arma. O policial ser afastado, quem perde com isso? A sociedade. Então, aqui eu apoio a fala do Coronel Telhado, e já engajando aqui, adicionando a situação dos médicos, né? Os nossos médicos, no estado de São Paulo, Brasil, afora, já estão enfrentando, mas, infelizmente, se o quadro que se anuncia se efetivar, enfrentarão situações limite de ter que tomar decisões, né, e decisões literalmente de vida ou morte, e nós não podemos fazer com que esses profissionais fiquem paralisados de forma a não conseguir tomar essas decisões e trazer para a sociedade riscos e danos ainda maiores. O que eu estou falando é muito sério. Tema de aula na Faculdade de Direito, tanto na matéria de bioética, quando eu falo de médicos, como na matéria de segurança pública, quando eu falo de policiais. Mas nós estamos vivendo um momento, sobretudo no que concerne essa pandemia, em que nós precisamos compreender que os profissionais que estão no fronte precisarão tomar decisões de vida ou morte, e eles têm que ter respaldo jurídico. Então, assim, a fala do coronel, muito embora tenha sido referente à atividade policial, ela é uma fala correta, eu a apoio, e ela pode, infelizmente, ser aplicada de maneira ainda mais contundente para os médicos que estão atendendo no fronte. Hoje, pela manhã, fiz uma reunião com a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a desconstrução da pediatria já vem sendo um objeto da minha preocupação, não só extinção de leitos, como desmonte de hospitais pediátricos, mas movimentos mesmo no sentido de que crianças e adultos podem ser tratados pelos mesmos profissionais. Então, eu estou fazendo uma série de reuniões para tratar da pediatria em geral, e hoje fui atendida pela doutora Luciana, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E, dentre vários temas, abordei com ela a abertura e fechamento das escolas, que é um ponto que eu também pretendo abordar, e essa questão
né, do esgotamento do sistema de saúde. Nós já estamos, infelizmente, numa situação de colapso do sistema de saúde. E perguntei a ela, de maneira muito objetiva, se precisaríamos fazer um protocolo para colocar crianças e adolescentes como prioridade. Prioridade na hora de distribuir os leitos, prioridade na hora de determinar quem vai ficar no respirador, né? Prioridade na hora de fazer uma transferência, porque a Constituição Federal é clara no sentido de crianças e adolescentes têm prioridade absoluta sobre todos os outros grupos vulneráveis, né? O Brasil não está muito acostumado com essa ideia, mas é princípio constitucional. Graças ao bom Deus, a doutora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, disse que nós ainda não estamos, né, numa situação de precisar estabelecer essas normas de maneira clara, porque a transmissão em crianças muito inferior quando relacionada a adultos, a gravidade dos quadros em crianças é inferior também quando comparada com adultos. Então, ao ver da doutora, ainda não precisamos estabelecer esses protocolos. Não sei se na ponta, por enquanto não chegou nenhum relato nesse sentido para mim, mas não sei se na ponta algum profissional já não está tendo que tomar essas decisões. Porém, quero deixar claro aqui que se nós chegarmos no ponto de precisar tomar essa decisão, né, tanto com fulcro na Constituição Federal, como com fundamento nos próprios princípios com forma bioética, né, a preferência absoluta é de crianças e adolescentes. Conversei com a doutora sobre abertura e fechamentos de escola. Ela foi muito clara no sentido de que as escolas preferencialmente devem estar abertas, mas que se deve atentar para os protocolos. Que protocolos? Ter um número de alunos que possibilite o distanciamento, álcool gel, uso de máscaras. Então, para as crianças, ainda é mais deletério, né, manter escolas fechadas. Porém, a manutenção dessas escolas abertas deve ocorrer com observância de todos os protocolos, tá? Esse parecer não é só da Sociedade Brasileira de Pediatria, já disse aqui na tribuna, fiz reunião também com a Sociedade Paulista de Pediatria, com o CFM, e a orientação dos pediatras, que vem sendo muito pouco ouvidos no nosso país, é de que as escolas estejam abertas, observando rigidamente os protocolos. Eu não sei se eu vou ter condições de me inscrever uma próxima vez, mas eu quero pedir, se tiver, já faço a inscrição. Mas eu quero pedir encarecidamente que, independentemente de você que está assistindo, ser bolsonarista, ser petista, ser dorista, se é que isso existe, ser psolista, ser apolítico, independentemente de ser religioso, de ser ateu, independentemente de ser favorável a fechar o comércio, abrir o comércio, fechar a escola, abrir a escola, né? Querer se vacinar, não querer se vacinar. Eu quero pedir a você que acredite que a doença existe, que a doença é grave, que essa segunda onda é ainda mais grave, porque as pessoas estão evoluindo para um quadro mais complicado muito rapidamente. O número de pessoas que precisam ir para a UTI é maior. O potencial de contaminação dessa nova leva, aí, não sei se é uma outra cepa, não há estudos suficientes, mas é um potencial maior de contaminação. Então, eu peço encarecidamente que tomem todos os cuidados, que não caiam na besteira, né, de entrar num comportamento negacionista, que não deixem de usar as máscaras, que façam o máximo de higiene possível pessoal na casa, no ambiente de trabalho, se estiverem ativos, né, em termos de trabalho, porque não é mentira, não é exagero da imprensa, tá? Não vai ter leito para todo mundo, isso é fato, isso é fato. Então, cada um tem que cuidar de si e daqueles que estão próximos e da coletividade. Tá? Se houver possibilidade de falar novamente, eu já peço a minha inscrição. Muito obrigada. Obrigada, deputada. A deputada, de novo, vai voltar com a palavra e tem um período de mais 10 minutos. Deputada, a palavra é sua novamente.
Muito obrigada. Eu até vi que uma colega pediu inscrição, mas eu acredito que a colega já tenha falado 2 vezes. Então, só para deixar claro que não é nenhum tipo de favorecimento à minha pessoa, cada deputado pode falar até 2 vezes. Como eu não consegui falar no começo, vou fazer uso da palavra novamente. Então, eu tenho conversado com pessoas que estão na ponta, tá? Tanto pessoas que acreditam que tem que medicar logo no início dos sintomas, pessoas que entendem que não, que tem que aguardar a evolução da doença. A situação é uma só, tá? Hoje, independentemente do posicionamento clínico, político, religioso, todas as pessoas, né, que têm noção de realidade reconhecem que nós estamos vivenciando uma situação muito séria, uma situação dramática, tá? Então, assim, eu fico muito preocupada porque eu ainda vejo, né, pessoas, vamos dizer assim, desmerecerem a seriedade da doença, pessoas negarem até a realidade da doença, pessoas negarem a necessidade de tomar cuidados, né? Então, os cuidados são necessários. Né? Aquelas pessoas que puderem se resguardar, que puderem fazer atividades à distância, façam. Pessoas que puderem dar férias para os seus funcionários, obviamente que o ideal é não demitir ninguém, peço que façam um esforço sem precedentes para não demitir ninguém, para entrar em acordo com o funcionário, mas se puderem dar férias, deem férias, orientando para que fiquem em casa. Os pais têm que fazer um esforço redobrado para manter os filhos em casa, né, ou nas atividades que são essenciais, vai para a escola, volta, usando máscara, se estiver trabalhando, vai para o trabalho, volta, usando máscara. Reitero o pedido ao prefeito que libere o rodízio, para que menos pessoas dependam do transporte coletivo. Nas atividades que estão em ação, por favor, vamos estabelecer horários diferenciados para que as pessoas não estejam no transporte público amontoadas, né? Houve erros graves do governo federal, mas também houve erros graves do governo estadual e do governo municipal. Não é momento de jogar a culpa, de apontar o dedo, de querer dizer quem está mais certo, quem está mais errado. Né? Não é momento de pensar em 22, não é momento de fazer publicidade. Aliás, estou muito chateada que a Lesp está gastando dinheiro em publicidade, as pessoas estão escrevendo, pedindo providências. Eu não tenho o que fazer além do que eu já faço, apresentei um projeto para proibir isso, falo na tribuna, meu projeto não foi pautado, né? O candidato do governador foi reeleito com apoio assim, maciço dos colegas, que têm direito de votar em quem quiserem, mas também depois não vão ter direito de criticar e de reclamar, né? Que seus projetos não são pautados, que os PDLs para derrubar as medidas erradas do governador não são pautados. Então, assim, é muito fácil fazer discurso e depois, para manter cargo, para ter recursos, para ter presidência de comissão, votar no candidato do governador. Então, assim, o que eu posso fazer, eu faço, mas eu só trabalho dentro da legalidade. Tá? Então, não é hora da Assembleia gastar dinheiro com publicidade, não é hora do governador gastar dinheiro com publicidade, não é hora do governador aproveitar a coletiva de imprensa para criticar o presidente, para falar de eleição, para fazer graça, para dizer que essa Assembleia não pauta, que foi o que ele disse hoje na coletiva dele. Ele disse com todas as letras, a Lesp não me pauta. Se ele ouvisse mais os deputados, talvez ele errasse menos. Tá? Então, não é hora de nada disso. Tá? Goste-se do governador ou não, goste-se do presidente ou não, goste-se do prefeito ou não, é hora de abstrair os maus exemplos, é hora de aceitar a realidade. Nós estamos enfrentando um problema sério. Na primeira vez, na primeira onda, eu acompanhei de perto, tá? Eu acompanhei a ponta, como os médicos trataram, né? Fui uma defensora aguerrida do prescrever medicamentos logo no início dos sintomas, todo mundo sabe disso. Nesta segunda onda, eu estou tentando fazer esse mesmo acompanhamento, tá? E o que eu tenho identificado?
tanto as cidades que têm essa orientação de medicar logo no início, como as cidades que não têm essa orientação, ou seja, o prefeito não pensa assim, o secretário da saúde não pensa assim, os números de mortes são muito parecidos. Tá? Então, o que eu estou observando, e eu tenho feito isso com bastante cautela, tentando ser muito responsável, sem ficar tomando partido de A ou de B, limpando, sabe, essas ideologias todas que só jogam a gente para o buraco, o que eu tenho percebido é que realmente nós estamos enfrentando algo mais grave numa segunda onda. Ah, mas se o presidente desse um bom exemplo, estaríamos numa situação melhor. Eu tenho certeza disso. Ah, mas se o governador não tivesse gastado milhões em hospitais de campanha, tivesse investido em hospitais permanentes, nós estaríamos melhor. Eu tenho certeza disso. Ah, mas se o prefeito suspendesse rodízio para aliviar o transporte público, se ele colocasse mais carros, mais ônibus em circulação, se ele não tivesse feito aquelas bobagens, né, de rodízio mais duro ainda no início, a coisa... Todas essas críticas são corretas, tá? Todas essas críticas são corretas, só que não é a hora da gente ficar parado olhando para esses erros. Se forem responsabilizar, responsabilizemos depois. Nós estamos apurando, estamos acompanhando os gastos, as eleições são uma forma de punição, mas agora é a hora de cada um fazer a sua parte, tá? Se possível, se resguardando, orientando familiares, orientando funcionários, orientando crianças e adolescentes, porque, muito embora a doença para eles seja menos agressiva, nós temos, sim, situações de síndrome, inclusive a tal da síndrome pós-Covid para crianças e adolescentes. Nós temos, sim, crianças entubadas, adolescentes entubados, crianças e adolescentes morrendo. Então, é necessário ter responsabilidade, tá? Evitar tudo aquilo que não for absolutamente necessário, é momento de evitar comemoração, evitar passeio, evitar ir fazer compra de material de construção. Não é porque a loja está aberta que tem que ir, não é porque o mercado está aberto que tem que ir, né? Não é porque as farmácias estão abertas que tem que ir. Tem que lembrar que as pessoas que acham que estão com Covid vão fazer exames na farmácia, pegam os produtos. Então, agora é uma hora de responsabilidade, esforço concentrado, para que nós consigamos segurar um pouco o crescimento da contaminação, para que esses médicos, esses enfermeiros, esses fisioterapeutas, né, esses heróis nacionais, não precisem ter que escolher se vão colocar o respirador num senhor de 60 anos ou num jovem de 22 anos, né? Se vão colocar numa senhora de 80 anos, que a família está implorando para ser socorrida, ou se vão colocar numa mãe de 40 com crianças pequenas. Porque a Constituição Federal e os princípios de bioética já têm a resposta. O mais jovem, né, criança, adolescente tem prioridade absoluta, e entre adultos o mais jovem tem prioridade. A ideia de dar primeiro da fila para idoso não é a que prevalece neste momento. Não é. Então, nós não queremos que os médicos passem por essa situação. Isso é um castigo, né? Você tem que tomar uma decisão dessa, tendo feito um juramento em preservar e salvar vidas. Nós não queremos. Então, em respeito a esses grupos, né, que estão se sacrificando, eu peço encarecidamente que cada um seja, neste momento, responsável, ainda que siga líderes absolutamente irresponsáveis ou oportunistas. Muito obrigada, até amanhã, se Deus assim permitir. Obrigada, deputada. E o Tribuna Virtual de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã. Fique agora com a nossa programação. Até mais.